Nos últimos meses, o mercado de criptomoedas entrou em alerta. Depois de uma alta histórica impulsionada por promessas políticas e otimismo exagerado, o Bitcoin começou a desabar, e muita gente está se perguntando: o que mudou tão rápido? Durante a eleição de 2024, Donald Trump acendeu uma chama no setor cripto ao prometer transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas. O discurso empolgou investidores, atraiu bilhões de dólares e ajudou o Bitcoin a disparar. Parecia o início de uma nova era. Mas agora, com o governo em pleno funcionamento, a realidade bateu na porta. Tarifas comerciais, medo de inflação, aperto na liquidez do Fed, dólar forte e nenhuma ajuda estatal para sustentar o mercado. O que era euforia virou pânico. O que era promessa virou dúvida. E o Bitcoin, que parecia imparável, começou a sentir o peso da política econômica. Afinal, o efeito Trump acabou? O Bitcoin está mesmo em colapso ou isso é só mais um ciclo do mercado? É isso que a gente vai analisar agora. O cenário atual do Bitcoin neste início de fevereiro de 2026 é de extrema fragilidade e pânico generalizado, com a moeda atingindo o patamar de 66 mil dólares, seu menor valor em 15 meses, apagando todos os ganhos acumulados desde a eleição de Donald Trump em 2024. O colapso recente, que viu o ativo despencar mais de 27% apenas em 2026, é impulsionado por uma tempestade perfeita que envolve a fuga de investidores institucionais, com saídas bilionárias dos ETF de Bitcoin, e um ambiente macroeconômico hostil marcado por tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã e incertezas sobre as taxas de juros americanas após a nomeação de Kevin Warsh para o Federal Reserve. Além disso, o setor de tecnologia enfrenta um temor de bolha em inteligência artificial, arrastando o Bitcoin, que hoje se comporta mais como um ativo de risco do que como ouro digital. A liquidação forçada de mais de $1 bilhão em posições alavancadas nas últimas 24 horas acelerou a queda, e embora analistas de longo prazo vejam o movimento como uma correção técnica severa após a máxima histórica de $126 mil em outubro passado, o sentimento imediato é de capitulação, com o mercado testando suportes psicológicos críticos e investidores temendo que o suporte de $60 mil seja quebrado caso a aversão ao risco persista. O Bitcoin enfrenta agora um momento de capitulação, termo técnico para quando o medo vence a ganância e os investidores vendem seus ativos a qualquer preço para estancar perdas. A queda acentuada para a casa dos $63 mil a $66 mil eliminou cerca de $2 trilhões do valor total do mercado de criptomoedas desde o pico de outubro, gerando o que analistas chamam de crise de fé. O principal motivo por trás desse pessimismo não é apenas uma oscilação comum, mas uma mudança estrutural. A nomeação de Kevin Warsh para o Federal Reserve sinaliza um controle maior da liquidez, o que retira o combustível especulativo que sustentava as altas. Além disso, grandes detentores de Bitcoin, as chamadas baleias, estão realizando vendas massivas, enquanto empresas como a Strategy, ex-MicroStrategy, começam a ver suas reservas ficarem abaixo da água, ou seja, valendo menos do que o preço médio de compra, o que aumenta o risco de liquidações forçadas. E o Bitcoin vai dar ruim definitivamente é uma questão de perspectiva. Historicamente, ele sobreviveu a quedas de 80%, mas no curto prazo, a transição de um mercado de euforia para um de reset pode levar meses. O suporte psicológico de $60 mil é a última linha de defesa antes de um possível mergulho para níveis de 2024, e o índice de medo e ganância em 11 pontos, medo extremo, mostra que o mercado está paralisado, aguardando para ver se o ativo conseguirá recuperar sua narrativa de ouro digital ou se continuará derretendo junto com as ações de tecnologia. O Bitcoin está vivendo o que o mercado chama de fim do efeito Trump. Desde a eleição em 2024, o preço disparou porque Trump prometeu transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas, sugerindo até uma reserva estratégica de Bitcoin. No entanto, agora que o governo está operando em 2026, a realidade das políticas econômicas começou a pesar de forma negativa. O primeiro ponto de conflito é a política de tarifas e protecionismo. As tarifas de importação impostas pelo governo Trump geraram um temor global de inflação e instabilidade no comércio, o que faz os grandes investidores fugirem de ativos de risco, como o Bitcoin, e buscarem refúgio em ativos tradicionais como o ouro. Além disso, a nomeação de Kevin Warsh para o Fed trouxe medo de um controle de liquidez mais rígido. O mercado esperava juros baixos e dinheiro fácil, mas a sinalização de Warsh de reduzir o balanço do Fed corta o oxigênio especulativo que mantinha o Bitcoin acima dos $100 mil. Outro fator decisivo foi a declaração recente do secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmando categoricamente que o governo dos Estados Unidos não vai resgatar o Bitcoin nem incentivar bancos a segurarem o preço do ativo.
Isso frustrou quem esperava uma intervenção estatal para frear a queda. Para completar, os projetos de lei que trariam clareza regulatória, como o Digital Asset Market Clarity Act, continuam travados no Congresso, criando um vácuo de confiança. No fundo, a queda mostra que, embora Trump seja favorável às criptos no discurso, suas políticas de fortalecimento do dólar e guerra comercial acabam atropelando o mercado cripto, provando que o Bitcoin ainda não é imune às decisões da Casa Branca. O Bitcoin costuma ser vendido como uma proteção contra a desvalorização do dólar. No entanto, o plano de Wash foca no fortalecimento do dólar e na estabilidade de preços. Se o mercado acredita que o Fed sob nova liderança terá sucesso em controlar a inflação e manter o dólar forte, a necessidade de ter Bitcoin como seguro diminui drasticamente, causando vendas em massa. Havia uma expectativa de que o governo Trump criasse uma reserva federal de Bitcoin. Contudo, a visão econômica de Wash e do secretário do Tesouro Scott Bessent prioriza a estabilidade do sistema financeiro tradicional e a hegemonia do dólar. A sinalização de que o Fed não irá adotar o Bitcoin como um ativo de reserva oficial frustrou o mercado institucional, que já contava com essa demanda estatal para sustentar o preço acima dos $100.000. Em resumo, a presença de Wash no comando da política monetária sinaliza que os Estados Unidos priorizarão um dólar forte, o que é o oposto do ambiente necessário para o Bitcoin continuar subindo. Ele representa a mão firme que retira o excesso de dinheiro do mercado, e o Bitcoin, por ser o ativo de maior risco, é sempre o primeiro a ser vendido quando a liquidez seca. Além das decisões do governo Trump, o colapso do Bitcoin neste início de fevereiro de 2026 é alimentado por uma combinação de fatores técnicos, geopolíticos e uma mudança profunda no setor de tecnologia. O cenário não é isolado. O Bitcoin está sendo arrastado por uma crise de confiança global que envolve os seguintes pontos principais. Crise de exaustão na inteligência artificial. O mercado de tecnologia está vivendo o que muitos chamam de bolha de IA de 2026. Após investimentos massivos de empresas como a Amazon, que elevou aportes para $200 bilhões, e Microsoft, os investidores começaram a questionar o retorno real desses gastos. Como o Bitcoin tem uma correlação altíssima com as ações de tecnologia, Nasdaq, a liquidação pesada no setor de IA arrastou as criptomoedas junto. Além disso, mineradores de Bitcoin estão abandonando a mineração para transformar seus data centers em infraestrutura para IA, o que altera a dinâmica de segurança e oferta da rede. Tensões geopolíticas, Estados Unidos e Irã. A escalada militar e as novas ameaças entre os Estados Unidos e o Irã criaram um ambiente de aversão ao risco extremo. Em momentos de guerra ou instabilidade global iminente, o investidor institucional retira dinheiro de ativos voláteis, Bitcoin, e corre para o porto seguro tradicional, o ouro. Enquanto o Bitcoin caiu cerca de 30% em 12 meses, o ouro valorizou quase 70% no mesmo período, provando que, nesta crise específica, o Bitcoin falhou em sua tese de ser uma reserva de valor em tempos de guerra. Fuga dos ETF institucionais. A grande fonte de sustentação do preço em 2025 foram os ETF fundos de bolsa. No entanto, apenas nos últimos dias, houve uma saída recorde de mais de $544 milhões desses fundos. Quando os grandes gestores de Wall Street enfrentam resgates de seus clientes, eles são obrigados a vender Bitcoin no mercado aberto para devolver o dinheiro, o que cria uma pressão de venda constante que o investidor comum não consegue segurar. Quebra do ciclo de 4 anos. Pela primeira vez na história, o roteiro clássico do Bitcoin, que subia após o halving, falhou. Em 2025-2026, o preço atingiu a máxima de $126 mil antes do esperado e agora está caindo em um momento onde deveria estar subindo. Isso gerou um abalo psicológico. Muitos investidores acreditavam que o Bitcoin era previsível, e agora, ao verem o ciclo quebrar, estão vendendo por medo de que o ativo tenha mudado permanentemente. Liquidações cascata e alavancagem. O mercado está limpando os apostadores. Mais de $2 bilhões em posições alavancadas, pessoas que pegaram dinheiro emprestado para apostar na alta, foram liquidadas em uma semana. Quando o preço cai um pouco, essas posições são fechadas automaticamente pelas corretoras, o que joga o preço ainda mais para baixo, gerando um efeito dominó que só para quando não restam mais compradores forçados. O cenário atual para as criptomoedas é de sangramento generalizado, com as chamadas altcoins sofrendo perdas ainda mais drásticas do que o próprio Bitcoin. No dia de hoje, 6 de fevereiro de 2026, o mercado está operando em níveis críticos que não eram vistos desde antes da eleição estadunidense de 2024. O Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica dos $65 mil, atingindo mínimas próximas a $63 mil.
Analistas apontam que, se o ativo não conseguir se sustentar acima dos 60 mil dólares, o próximo grande suporte técnico está na região dos 52 mil dólares a 55 mil dólares, patamares do início de 2024. A queda acumulada no ano já chega a 28%, e a liquidação de mais de $1 bilhão em posições alavancadas nas últimas 24 horas sugere que o mercado entrou em uma fase de capitulação que pode durar meses antes de uma recuperação real. Mas o que esperar? O sentimento do mercado é de medo extremo. Com o S&P 500 e a Nasdaq operando em mínimas de meses e a volatilidade atingindo até o ouro e a prata, o Bitcoin perdeu temporariamente sua narrativa de proteção. A transição para um novo patamar de preço deve ser lenta, e a quebra de suportes importantes indica que o fundo do poço ainda pode estar um pouco mais abaixo, especialmente se as saídas de capital dos ETF continuarem no ritmo bilionário dos últimos dias. O cenário é de incerteza total e o mercado está testando o limite do medo. O Bitcoin vai conseguir segurar a barreira dos 60 mil dólares ou estamos presenciando o fim de uma era sob as novas políticas econômicas dos Estados Unidos? A sua opinião é fundamental agora. Você acredita que este é o momento de comprar barato ou é hora de sair do mercado antes que o derretimento seja ainda maior? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua visão ajuda a entender para onde o dinheiro está fugindo. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para quem ainda está tentando entender esse colapso. Até mais.